Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cássio, este é o Bora Aprender Biologia e na aula de hoje nós vamos compreender aqueles conceitos fundamentais da ecologia que o seu professor já explicou para você em aula e talvez você não tenha compreendido direito. Se você é meu aluno, eu espero que esse não seja o caso. Bora lá? Muito bem. O termo ecologia deriva das palavras gregas oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Este termo ecologia ele foi criado e utilizado pela primeira vez pelo biólogo alemão Ernst Haeckel, em 1866. E a tradução literal do termo é o estudo da casa. Tá? Por quê? Para Haeckel, a ecologia era um ramo de estudo que se preocupava com o estudo do ambiente natural, inclusive das relações dos organismos entre si e com seus arredores. Dessa definição do Haeckel, a gente tira algumas informações importantes. Tá? A ecologia estuda o ambiente natural, ou seja, ele estuda o lugar onde as espécies estão, e ele também estuda as relações que se estabelecem entre esses organismos e destes organismos com o ambiente. Isto é muito importante, você não pode esquecer que a interação com o ambiente é parte fundamental da ecologia. Não esqueça disso. Nosso primeiro conceito é o conceito de população. A população é definida como um conjunto de indivíduos de mesma espécie que habitam uma mesma área. Tá? E aí vem a nossa primeira pergunta. O que é uma espécie? Se eu estou falando de indivíduos de mesma espécie, eu preciso de uma definição do que é espécie. Existem atualmente mais de 20 definições diferentes do que seria uma espécie. Nós temos conceitos ecológicos, conceitos biológicos, conceitos evolutivos. Nós vamos adotar aqui um conceito amplamente difundido, que foi criado pelo biólogo Ernest Mayr, em 1942, que define uma espécie como um grupo de populações naturais que se intercruzam, estando reprodutivamente isolado de outros grupos. Temos um problema com esse conceito, porque ele leva em consideração o fato das espécies se intercruzarem. E nós temos espécies que fazem reprodução assexuada, como as bactérias, como protozoários, em que não há intercruzamento. E mesmo assim eles são caracterizados como espécies e constituem populações. Então fique esperto com esse detalhezinho aí. Tá? O lugar onde a espécie vive... O lugar onde a espécie vive é chamado de habitat, ou habitat. As duas grafias estão corretas e significam a mesma coisa. Este habitat é o ambiente ou local onde a espécie vive. Lembram da definição das relações com o ambiente? Então, este ambiente é o habitat. E o conjunto de características deste habitat é o que a gente agrega sob o conceito de biótopo. Também pode aparecer aí na sua prova de vestibular o conceito ou o termo fatores abióticos. Tá? Ou seja, eles são as condições do ambiente, as condições do habitat que não são seres vivos. Exemplos clássicos que aparecem disso aí são a temperatura, a luminosidade, a umidade, a salinidade, o pH, a composição do solo. Então, tudo aquilo que não é um ser vivo, mas que tem influência sobre as espécies, sobre a população, faz parte do biótopo. Lembra, por exemplo, que a temperatura é um fator determinante para a distribuição de espécies pelo planeta. Tá? Então, não esquece desse conceito aí. Se o biótopo é a parte não viva, a comunidade biológica é a parte viva com a qual esta população interage. Então, a gente define a comunidade como o conjunto de populações de uma área, ou o conjunto de seres vivos de uma área. Então, se a gente está falando de uma espécie, a gente está falando de população. Se a gente está falando de várias espécies, a gente está falando de comunidade. Uma comunidade provavelmente, possivelmente, vai abrigar muitas populações dentro dela. Às vezes a prova do vestibular, a questão do vestibular vai colocar para você
que existem 3 ou 4 espécies e aí ele diz lá que são 3 ou 4 comunidades. Isso está errado. São 3 ou 4 populações dentro de uma comunidade apenas. Fique esperto. Esta população vive neste ambiente de uma certa maneira. E a maneira como a espécie vive neste ambiente é o que a gente chama de nicho ecológico. Uma das associações, um dos termos bastante utilizados para se referir ao nicho ecológico é o modo de vida, ou também o papel biológico da espécie. Usa esses termos como um lembrete, tá? Porque o nicho ecológico é um conceito bastante amplo, ele engloba muitas informações. Dentro do nicho ecológico a gente vai ter quem são os predadores dessa espécie, de que espécies essa espécie, né, essa população se alimenta, caso ela seja uma predadora. Se ela não for uma predadora, ela for uma herbívora, ela vai se alimentar de diferentes espécies de plantas, ou às vezes de uma espécie apenas, tá? Quais são os hábitos reprodutivos dessa espécie? Então, em que período do ano ela se reproduz? Se há cuidado parental com os filhotes? Se ela produz muitos filhotes e eles se viram depois, né, e a mãe abandona? Então, todas essas características que se referem à reprodução fazem parte do nicho ecológico, assim como os outros hábitos de vida. Essa espécie é uma espécie de hábitos diurnos, que caça durante o dia, que se alimenta durante o dia e que se esconde à noite, ou ela sai para se alimentar durante a noite e se esconde durante o dia. Então, quando a gente descreve a maneira como uma espécie interage com a comunidade e com o biótopo, a gente está descrevendo um aspecto ou alguns aspectos do nicho ecológico dessa espécie. Por que o nicho é importante? Porque se duas espécies ocuparem nichos muito semelhantes, a competição entre elas vai ser intensa. E quanto mais intensa for essa competição, maior é a chance de que uma dessas espécies seja eliminada. Ou porque ela vai migrar para uma outra área para diminuir essa competição, ou porque ela vai perder essa disputa e vai ser eliminada. Isso é o que a gente chama de princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss. Mais sobre isso nas nossas próximas aulas. Quando a gente olha para a comunidade e para o biótopo juntos, a gente está olhando para o ecossistema. O ecossistema ele é o conjunto formado pelas interações entre os seres vivos e desses com o ambiente. Lembra da definição de ecologia do Haeckel lá do comecinho do vídeo? Então, o objeto de estudo da ecologia é o ecossistema. Então toma cuidado, as duas ideias são parecidas, porque as duas falam no conjunto de interações. A diferença é que a ecologia é a ciência que estuda esse conjunto, e o ecossistema é esse conjunto. Tá? Toma cuidado para não confundir os conceitos e os termos aí. Um conceito mais amplo que a gente tem, igualmente importante, é o conceito de bioma. O bioma ele é visto como um complexo de ecossistemas. Tá? Ele é uma unidade muito maior. Um ecossistema não precisa necessariamente ser grande. Um pequeno lago pode ser considerado como um ecossistema. Mesmo um aquário pode ser considerado como um ecossistema artificial, em pequena escala. Ele tem condições ambientais, porque essa água do aquário tem uma temperatura, essa água do aquário tem um pH que você precisa controlar para evitar prejuízos aos organismos que estão vivendo ali. Você tem, às vezes, mais de uma espécie interagindo dentro desse aquário. Então, este aquário, mesmo sendo pequeno, ele também é considerado um ecossistema. Alguns livros, alguns exemplos, consideram, inclusive, a boca de uma pessoa como um possível ecossistema. Uma vez que a gente tem condições neste ambiente, né, de temperatura, de pH e etc. e tal, e a gente tem diferentes bactérias que podem viver ali dentro. E a gente está falando de uma boca, que é um ambiente bastante reduzido aí. Tá? Então, um bioma vai englobar diferentes ecossistemas dentro de si. Se a gente pensar na floresta amazônica como exemplo, a floresta amazônica é um bioma gigantesco, uma área enorme.
Mas dentro deste bioma, a gente vai ter regiões com características diferentes, com aspectos mais particulares, né? O ambiente da copa das árvores é diferente do ambiente na beira do rio. Então, a gente tem ecossistemas diferentes dentro de um mesmo bioma. Mas a estrutura, digamos assim, a fisionomia geral do bioma, ela é mais ou menos constante dentro dessa estrutura, dentro deste complexo. Tanto ecossistemas quanto biomas fazem contato, fazem fronteira com outros ecossistemas e com outros biomas. E essas fronteiras, elas não são variações bruscas. Você não termina uma região de floresta amazônica e de repente você cai para fora da floresta amazônica e cai dentro de um cerrado ou cai dentro de um pantanal. Isso não acontece. O que nós temos são faixas de transição entre esses ecossistemas, entre esses biomas, e essas faixas de transição são chamadas de ecótonos ou ecótones. Estas áreas são extremamente importantes porque elas agregam uma diversidade enorme. Por que isso acontece? Porque elas englobam espécies dos dois ecossistemas, dos dois biomas vizinhos. Então, há uma diversidade de espécies no ecótono que você não encontra nesses biomas separados. Você vai encontrar nessa faixa de transição. Então, ecótono ou ecótone é um conceito extremamente importante. Quando a gente junta todos os ecossistemas ou todos os biomas do planeta, a gente está olhando para a biosfera. A biosfera é o nosso conceito maior dentro de ecologia. Ela se refere a toda a parte do planeta que é habitada por seres vivos. Tá? Se a gente lembrar das aulas de geografia e das aulas de ciências lá do passado, a gente vai lembrar das outras esferas que a gente tem no planeta, né? A nossa litosfera, que é o nosso solo, e é importante porque as plantas precisam desse solo para retirar seus nutrientes, para retirar seus sais minerais, para retirar a sua água para o processo de fotossíntese. A hidrosfera é importante porque ela fornece a água para os animais, a água para as plantas, a água para todos os seres vivos. E a atmosfera, que é onde estão os gases que são importantes para a nossa sobrevivência, como o nitrogênio atmosférico usado pelas plantas, como o gás oxigênio respirado pelos animais aeróbicos, como o gás carbônico utilizado pelas plantas na fotossíntese. Então, litosfera, hidrosfera e atmosfera são extremamente importantes para a nossa biosfera. E esses 4 termos indicam que a Terra é redonda. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. E essa é só a primeira. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários quais assuntos da biologia você quer ver por aqui. E bora aprender biologia!